O andaime rangeu com um guincho metálico que fatiou o vento gelado de janeiro como uma navalha afiada. Arlon Creed percebeu a plataforma afundar 6 polegadas antes que os cabos de segurança prendessem suas botas escorregando no aço coberto de gelo, a 40 pés do piso da refinaria. O tranco abrupto lançou sua chave inglesa girando na escuridão lá embaixo. Meu Deus, Arlon! A voz de Tommy Vance tremeu enquanto ele se agarrava à grade de proteção. Esse é o seu 7º quase acidente este ano. Arlon se equilibrou, limpando a graxa das mãos com uma tranquilidade habitual. Aos 39 anos, ele havia dedicado metade da existência a estruturas industriais, erguendo e desmontando os esqueletos que sustentavam a rede petrolífera dos Estados Unidos. Era só mais uma terça-feira comum em Beaumont, no Texas. Outro serviço de parada que o manteria distante de casa por 3 semanas. 7 é um número de sorte, murmurou ele, examinando a junta defeituosa que quase os matara aos dois. Vamos precisar trocar toda essa parte antes do amanhecer. A viagem de volta à Louisiana durou 4 horas, atravessando uma névoa densa que transformava as luzes da rodovia em auréolas etéreas. O F-250 de Arlon devorava os quilômetros enquanto o rock clássico ecoava abaixo no rádio. Ele havia mandado uma mensagem para Colette avisando que chegaria mais cedo, mas não receberá resposta, provavelmente ela afogada em pilhas de documentos jurídicos outra vez. Ele estacionou na entrada da garagem às 11h47 da noite, espantado ao ver as luzes acesas por toda a casa. Carros de luxo alinhavam a rua, modelos que ele não conhecia, em um BMW prateado, um Lexus branco, um Mercedes preto com placas de concessionária. A porta da frente estava destrancada. Arlon entrou e deparou com a sala de estar convertida em cena de revista de decoração. Colette ocupava o centro, vestida num traje que ele jamais vira. Com uma taça de champanhe erguida, ela era o foco de uma dúzia de figuras de ternos impecáveis, como saídas de um relatório anual de escritório de advocacia. Ao melhor time de defesa farmacêutica do Sul, bradou alguém. Colette sorria radiante, recebendo abraços e tapinhas de colegas que Arlon nunca encontrara. Ela parecia iluminada como há anos não ficava, com os cabelos castanhos avermelhados impecavelmente arrumados e maquiagem perfeita mesmo àquela hora avançada. Arlon! Ela o avistou no limiar da porta, ainda calçado com botas de trabalho sujas de lama da refinaria. Pessoal, este é o meu marido. O ambiente silenciou por exatos 3 segundos antes que os diálogos recomeçassem em tom mais baixo. Arlon acenou para o grupo e subiu as escadas, ansiando apenas por um banho quente e 12 horas de sono ininterrupto. No quarto, flagrou sua filha de 17 anos, Emma, gravando um vídeo no celular. Pai, você voltou antes do previsto. Ela baixou o aparelho, interrompendo a filmagem. A mamãe ganhou o caso importante hoje. O acordo foi imenso. Quão imenso? 10 milhões de dólares. Só o bônus dela supera o que você ganha em 3 anos. Os olhos de Emma brilhavam com o entusiasmo típico da adolescência. O Dr. L esteve aqui mais cedo, festejando com todo mundo. Ele trouxe o champanhe de primeira. Arlon sentiu um frio se instalando no peito. Dr. L. O amigo terapeuta da mamãe. Dr. Little. Ele auxilia no controle do estresse. Emma voltou ao telefone. Ele é incrivelmente simpático. Bem mais animado que a maioria dos colegas de trabalho da mamãe. Lá embaixo, a festa ia se dissipando. Arlon observava da cozinha enquanto Colette se despedia dos convidados, demorando-se em papos com um homem alto de terno caro. Por volta dos 40 e poucos, sorriso seguro, aperto de mão que se prolongava além do normal. Dr. Royce Liddell. Arlon recordava o nome surgindo esporadicamente em conversas de jantar nos últimos meses. O novo terapeuta de Colette, indicado por contatos profissionais, destinado a ajudá-la com o estresse laboral. O homem notou o olhar de Arlon e se aproximou, estendendo a mão. Você deve ser Arlon. Royce Liddell. Sua esposa menciona você com frequência. O cumprimento foi sólido, ensaiado, uma cortesia profissional tingida de algo mais. Posse, talvez. Parabéns pelo acordo, disse Arlon. Ah, Colette carregou todo o peso. Eu só a auxiliei a manter o foco sob pressão. O sorriso de Royce permaneceu inabalável. Ela é extraordinária. Verdadeiramente extraordinária. Após a saída dos visitantes, Arlon achou Colette no escritório doméstico, fitando a tela do laptop com uma expressão indecifrável. 10 milhões de dólares. Indagou ele. Ela ergueu o olhar e, por um instante, a fachada cedeu.
Havia um cálculo astuto nos olhos dela. Algo que o remeteu ao modo como ela encarava advogados adversários em depoimentos. O caso Kellerman. 3 anos de esforço finalmente recompensados. Ela fechou o computador. O escritório me dá 20% de taxa de descoberta. 2 milhões de dólares, Arlon, só para mim. Isso é fantástico. Ele falava a sério. Podemos quitar a hipoteca da casa. Quem sabe uma viagem de férias para... Vou mantê-lo separado. As palavras saíram secas, definitivas. Na minha conta própria, é renda ganha da minha atividade profissional. Arlon observou o rosto da esposa sob a luz suave da lâmpada da mesa. 22 anos de matrimônio o haviam ensinado a decifrar seus humores, mas isso era inédito, algo rígido e remoto. Tudo bem, limitou-se a dizer. Ela pareceu surpresa com a aceitação fácil dele. Tudo bem, é o seu dinheiro. Você o conquistou. Naquela noite, deitado ao lado dela na cama, Arlon contemplava o teto e ouvia a respiração de Colette se acalmar no sono. Algo estava errado. Não apenas errado, mas alterado. O jeito como ela olhara diante dos colegas, a forma como o Dr. Liddell pronunciara o nome dela, o termo separado que ela usará. Nos 3 dias seguintes, Arlon percebeu detalhes. Coisas mínimas que, isoladas, nada significavam, mas unidas esboçavam uma imagem que ele relutava em enxergar. Botas de trilha novas no armário. Colette sempre detestara atividades ao ar livre. Uma garrafa meio vazia de uísque caro no bar. Colette não bebia destilados e Arlon optava pelos baratos. O telefone dela virado para baixo na mesa de jantar, vibrando com notificações que ela ignorava. Comprovantes de matrícula em academia do outro lado da cidade, quando tinham um ginásio completo na garagem. Na manhã de quinta-feira, o supervisor de Arlon ligou com uma urgência em serviço de andaimes em uma usina química no Alabama. Mínimo de 3 semanas, pagamento extra por horas adicionais, reparo vital na infraestrutura. Preciso refletir, respondeu Arlon. Reflita depressa. Partimos amanhã cedo. Naquela noite, Colette quase vibrou ao ouvir sobre o emprego no Alabama. Você devia aceitar, disse ela sem demora. O salário é ótimo, e eu estarei atolada no pós-acordo de qualquer modo. Arlon aceitou o trabalho. A planta de Tuscaloosa era um caos de tubulações enferrujadas e plataformas instáveis. Arlon mergulhou na tarefa, soldando e montando por 16 horas diárias, permitindo que o cansaço físico afogasse as dúvidas rodopiando em sua mente. Sua equipe admirava sua concentração, o cuidado com pormenores, a capacidade de resolver enigmas invisíveis aos outros. Mais à noite, solitário no quarto de motel, ele vasculhava as redes sociais de Colette. Ela nunca fora ativa na internet, mas de repente surgiam imagens em caminhos de caminhada desconhecidos. Refeições em restaurantes para 2, com o prato extrabilmente recortado. Uma foto de vinho fino com a legenda comemorando as conquistas da vida. No segundo domingo em Alabama, Emma compartilhou um vídeo no TikTok que apertou o peito de Arlon como uma prensa, um tour pela casa destacando a arrumação da festa da vitória da mamãe. Ao fundo, quase imperceptível, um casaco masculino sobre uma cadeira da cozinha, não o de Arlon. Ele capturou a tela e analisou por 1 hora, ampliando elementos. O casaco era de lã, caro, com um padrão discreto que ele reconhecia de algum lugar. Dr. Liddell usará algo idêntico na noite da celebração. Arlon concluiu o serviço no Alabama 3 dias antes do prazo, graças a uma eficiência implacável. Dirigiu direto para casa sem avisar, chegando à garagem às 8h30 de uma quarta-feira à noite. A casa estava escura, exceto pela sala. Pela janela da frente, ele via 4 pessoas ao redor da mesinha de centro, como em uma reunião executiva. Colette, sua mãe Patrícia, o filho de 15 anos Caleb e Dr. Royce Liddell. Arlon permaneceu na cabine da caminhonete por 5 minutos, espiando. Eles trocavam papéis, indicavam cláusulas em documentos, assentiam em concordância. Parecia uma cerimônia de assinatura. Ele entrou pela porta da frente sem bater. Pai. Caleb se ergueu do sofá, mas sua face misturava alívio e culpa. Patrícia mal olhou. Mulher esguia de traços cortantes, que nunca perdoara a filha por casar abaixo de sua classe. Para Patrícia, Arlon seria eternamente operário sem importância que teve sorte. Ah, Arlon. A voz de Colette soou firme, dominadora. Você chegou adiantado. Dr. Liddell se levantou, ajeitando a gravata. Talvez eu deva deixá-los a sós. Não.
A entonação de Colette carregava uma autoridade que Arlon nunca ouvirá dela com ele. Sente-se, Royce. Isso o afeta também. Arlon ficou de pé no vão da porta, a bolsa de ferramentas ainda no ombro, as botas de aço deixando pegadas de lama do Alabama no tapete persa intocado de Patrícia. O que está acontecendo? Colette ergueu uma pasta de cor bege da mesinha. Precisamos conversar sobre nossa situação conjugal. As palavras pairaram como fumaça no ar. Arlon sentiu o corpo enrijecer, tal qual quando uma conexão de andaime fraquejava, e ele dispunha de 2 segundos para saltar ou se agarrar. Quero o divórcio, prosseguiu Colette. Consultei a assessoria jurídica, e dadas as condições, acho melhor você arranjar outro lugar para ficar esta noite. Condições. Patrícia se inclinou para a frente. Não complique desnecessariamente, disse ela. Colette merece mais que se preocupar com seu retorno bêbado e irritado. Eu não bebo. As palavras saíram neutras. Você tem 30 minutos para arrumar o essencial, afirmou Colette. Royce se propôs a nos auxiliar nessa passagem, tanto financeiramente quanto afetivamente. Arlon fitou o filho. Caleb olhava as próprias mãos, ombros curvados como se aguardasse um golpe. Caleb. O garoto ergueu os olhos, vermelhos de emoção. Desculpe, pai, mas o Dr. Liddell explicou como o equilíbrio familiar se tornou doentio. A voz de Arlon rasgou o jargão psicológico com a precisão de uma lâmina afiada. Ele fixou o olhar em Dr. Liddell, que acompanhava a cena com o interesse distante de um pesquisador analisando cobaias em experimentos. Você tem estado ocupado, comentou Arlon. O sorriso de Royce era ensaiado, cheio de compaixão fingida. Eu tenho auxiliado sua família a navegar por um terreno emocional bem complicado. Mudanças nunca são simples, mas por vezes se mostram essenciais para o desenvolvimento pessoal. Arlon se dirigiu à cozinha e escancarou a geladeira, em busca de uma cerveja que já não existia mais. Em seu lugar, pegou uma garrafa de água importada e a destampou com um giro rápido. A casa, murmurou ele, retornando à sala de estar. Nós a adquirimos em conjunto, com os nomes de ambos no registro de propriedade. Na verdade, Patrícia exibiu outra papelada. O pagamento inicial saiu do fundo fiduciário de Colette. Seu professor de direito imobiliário em Tulane a orientou na elaboração do contrato de compra para salvaguardar os interesses dela. Arlon sorveu a água e assentiu devagar. Há 22 anos, tomado por um amor juvenil e imprudente, ele havia rabiscado sua assinatura em qualquer documento que a família de Colette lhe apresentasse. Naquela época, trabalhava na construção civil, ganhando um salário razoável, mas longe de ser notável. Patrícia havia exigido um acordo pré-nupcial para resguardar o potencial de ganhos futuros de sua filha. Arlon assinará sem examinar com atenção. Ele depositava uma confiança absoluta em Colette. O pré-nupcial, disse ele. Sim. A voz de Colette amoleceu um pouco, quase como se pedisse desculpas. Ele estipula que os bens matrimoniais obtidos por meio da minha atividade profissional permaneçam como propriedade exclusiva. O dinheiro do acordo, esta residência, minhas contas de aposentadoria, tudo isso está resguardado. Entendo. Dr. Liddell se ergueu mais uma vez. Arlon, sei que isso é avassalador. A raiva surge como reação instintiva ao sentimento de deserção, mas se você conseguir lidar com isso de forma emocionalmente madura, cale-se. As palavras escaparam em um sussurro tão baixo que todos se inclinaram para confirmar o que haviam escutado. Como é? A compostura profissional de Royce vacilou por um instante. Arlon depositou a garrafa de água e encarou diretamente o homem que dividia a cama com sua esposa. Eu disse, cale-se. Isso é assunto meu e da minha família. Pai, não seja grosseiro. Caleb interveio, o Dr. Liddell está apenas tentando auxiliar. Ele está. Arlon caminhou até a porta da frente e a escancarou. 30 minutos, você mencionou. Colette confirmou com um aceno, aliviada por sua colaboração aparente. Vou precisar de 1 hora, mas partirei esta noite. Ele subiu as escadas até o quarto que dividiam e retirou 2 malas de viagem do armário. 22 anos de união cabiam em 90 libras de vestimentas, ferramentas e pertences pessoais. Empacotou com meticulosidade, tal como montava uma estrutura de andaimes. Cada item em seu local exato, sem movimentos desnecessários. Da mesa de cabeceira, apanhou uma caixinha à prova de fogo com papéis vitais, certidões de nascimento, documentos de dispensa do exército de seu curto período de serviço, apólices de seguro. No fundo da caixa, havia um envelope de Manila que não tocava havia décadas.
O acordo pré-nupcial original. Aquele que o advogado de Patrícia havia imposto. O rascunho da família de Colette para blindar a filha contra trabalhadores da construção em busca de fortuna fácil. Arlon lera com extremo cuidado na época, contrariando as suposições gerais. Inclusive, consultara seu próprio advogado, um defensor público que lhe devia um favor. O texto era irrefutável na proteção dos bens de Colette. Contudo, continha uma cláusula que o advogado caro de Patrícia havia ignorado, uma disposição recíproca que funcionava em ambas as direções. Qualquer bem acumulado pela atividade comercial ou prática profissional especializada do outro cônjuge também ficava resguardado como propriedade separada. Naquele momento, parecerá irrelevante. Arlon era operário da construção. Que bens especializados ele poderia juntar? Mas o trabalho em andaimes ia além da mera construção. Tratava-se de um ofício licenciado, demandando treinamento específico, certificação de segurança e conhecimentos profissionais. Ao longo de 2 décadas, Arlon erguera algo que o advogado de Patrícia jamais previra. Um conjunto de habilidades especializadas que rendiam tarifas elevadas em trabalhos industriais emergenciais. Mais crucial ainda, ele gerenciara seu dinheiro com esmero. Cada bônus, cada turno extra, cada adicional por risco fora direcionado a contas isoladas das finanças domésticas. Não para ocultar de Colette, mas porque sua ocupação era instável, e ele desejava uma rede de proteção para a família. O pré-nupcial blindava essas contas com a mesma eficiência que protegia o dinheiro do acordo de Colette. Arlon guardou o envelope no bolso do casaco e fechou as malas. Lá embaixo, sua família permanecia reunida ao redor da mesinha de centro. Patrícia discorria sobre limites saudáveis, enquanto Roy se assentia com aprovação. Estou preparado, anunciou Arlon. Colette ergueu os olhos. Para onde você vai? Resolva isso. Ele seguiu para a porta da frente, mas parou e se virou. Colette, esse pré-nupcial que sua mãe nos obrigou a assinar. O que tem ele? Pela primeira vez em 3 horas, Arlon esboçou um sorriso. Você devia relê-lo com atenção. Saiu de sua casa, carregou as malas na picape e partiu sem virar a cabeça. Atrás dele, pela janela, avistou 4 figuras imóveis ao redor da mesinha, trocando olhares na luz suave de luminárias de luxo. Em um posto de gasolina a 5 milhas dali, Arlon comprou um café e ligou para seu amigo Danny Tran, soldador que administrava um ferro velho e oficina de consertos automotivos no lado oeste da paróquia. Danny, é Arlon. Preciso de um espaço para estacionar um trailer por algum tempo. Claro, parceiro. Tudo bem. Vai ficar. Na manhã seguinte, Arlon rumou para um revendedor em Kenora e adquiriu um trailer de viagem usado à vista. Nada sofisticado, apenas um Aestreon de 30 pés com estrutura sólida e título limpo. Rebocou-o até o ferro velho de Danny e o instalou atrás do prédio principal, conectando energia ao painel elétrico da oficina. Imediatamente, sentiu-se como em casa. Sem mobília cara para zelar. Sem enfeites irreparáveis. Apenas o básico, uma cama, uma cozinha compacta, uma mesa para estender papéis e traçar planos futuros. Seu telefone vibrou sem parar na primeira semana. Colette ligando, mandando mensagens, deixando mensagens de voz cada vez mais irritadas. Precisamos conversar sobre a guarda dos filhos. As crianças fazem perguntas que não sei responder. O advogado de Patrícia diz que você está agindo por vingança. Arlon apagava as notificações sem escutar a maioria. Em vez disso, dirigiu-se ao centro de New Orleans e localizou o escritório de Kennerate, o advogado que redigira o acordo pré-nupcial original 23 anos antes. O homem, agora na casa dos 70, semi-aposentado, operava de uma shotgun house no Garden District transformada em espaço profissional. Eu me recordo de você, disse Rate, examinando Arlon sobre uma mesa repleta de arquivos jurídicos. O trabalhador de andaimes. A filha de Patrícia Renner se casou com você apesar dos conselhos contrários dela. Sou eu mesmo. Quer contestar o pré-nupcial? Não, quero aplicá-lo à risca. Rate recostou-se na cadeira, agora intrigado. Explique-se. Arlon exibiu seus extratos financeiros. 23 anos de registros bancários, contas de investimento e títulos de poupança, todos em seu nome exclusivo, todos supridos pelo seu ofício especializado. Cláusula de proteção recíproca, afirmou. Seção 4, subseção C. Qualquer bem acumulado pela atividade comercial ou prática profissional de qualquer cônjuge permanece como propriedade separada. Rate examinou os papéis por 20 minutos em silêncio. Ao erguer o olhar,
quase sorria. Você arquitetou isso por 2 décadas. Não, trabalhei por 2 décadas, poupando dinheiro caso minha família precisasse. Arlon sustentou o olhar do velho advogado. E agora precisam. O que espera de mim? Quero protocolar o divórcio com base em infidelidade. Quero a guarda integral dos meus filhos e quero garantir que o novo namorado da minha esposa compreenda as implicações legais de sua posição. O sorriso de Rachel se ampliou. Isso vai ser divertido. A papelada demandou 3 dias para ser preparada. Arlon dedicou o tempo ao que fazia de melhor. Trabalho meticuloso e cauteloso que outros subestimavam. Passava de carro pela antiga residência toda manhã às 7h30, registrando os veículos na entrada. O BMW de Dr. Liddell aparecia na maioria das noites, saindo por volta das 6 horas da manhã, antes de as crianças acordarem. Pesquisou Royce Liddell na internet, descobrindo o perfil profissional, depoimentos de pacientes e presença em redes sociais. Psicólogo bem-sucedido, especializado em terapia familiar e aconselhamento para transições relacionais. Divorciado 2 vezes, sem filhos, gostos caros em carros e vinhos. Mais relevante, Arlon descobriu que a Louisiana possuía leis rigorosas sobre terapeutas envolvidos em relações sexuais com clientes ou familiares deles. Não era só antiético, era ilegal, com sanções criminais e civis. Na quinta-feira à noite, Arlon estacionou do outro lado da rua de sua casa e observou com binóculos a chegada de Royce para o jantar. O homem permaneceu até quase meia-noite, saindo pela porta da frente como se fosse o dono do pedaço. Na sexta de manhã, Arlon aguardava no estacionamento quando Royce adentrou o complexo médico na Veterans Boulevard. Dr. Liddell, Royce se virou, surpreso. Carregava uma maleta de couro e um copo de café sofisticado, trajado em um conjunto casual profissional que valia mais que o salário semanal de muita gente. Arlon, isso é imprevisto. Precisamos conversar. Acho que não é adequado. Se você está tendo dificuldades com a separação, posso indicar um colega que você está transando com a minha esposa. As palavras pairaram no ar matinal entre eles. Royce espiou o estacionamento, à cata de testemunhas. Essa é uma acusação grave. Não é acusação. É fato. Arlon se aproximou. O que quero saber é quando começou, antes ou depois do acordo. Royce ajeitou a gravata, recuperando a pose profissional. Entendo sua raiva. O divórcio é traumático e é comum buscar culpados, mas sou um terapeuta licenciado com deveres éticos. Jamais faria isso. Seção 2154 da Lei de Prática de Saúde Mental da Louisiana, Arlon cortou. O contato sexual entre um terapeuta e um membro da família de um paciente configura um crime de classe C. Pena de até 5 anos de prisão, com revogação automática da licença profissional. O copo de café escorregou da mão de Royce, derramando-se pelo asfalto. Eu nunca fui seu paciente, prosseguiu Arlon. Mas Colette tem frequentado suas sessões de terapia desde outubro passado. Isso me qualifica como parente segundo a lei. A fachada profissional de Royce começava a se desfazer, expondo um desespero latente. Você não tem como comprovar nada. Comprovantes de hotel do Marriott na Canal Street nas tardes de quarta-feira. Sempre o mesmo quarto faturado no seu cartão de crédito. Tenho imagens suas e de Colette entrando e saindo juntos. Era uma falsidade, mas Royce não podia saber. Notas fiscais de restaurantes onde minha esposa nunca demonstrou interesse. Compras de vinhos que coincidem com garrafas em minha casa. Mensagens de texto entre vocês que Emma repassou acidentalmente para o grupo da família. Outra invenção, porém convincente. Royce tateou em busca das chaves do consultório. Preciso ir trabalhar. Mais uma questão. Arlon enfiou a mão no paletó e retirou um envelope de cor bege. Documentos de divórcio. Motivo, em adultério, protocolados ontem. Você é citado como corréu. Como assim? Lei antiga da Louisiana. Quando alguém destrói um casamento por meio de infidelidade, o cônjuge traído pode processá-lo por indenizações. Sofrimento emocional, perda de consórcio, desintegração da unidade familiar. Arlon estendeu o envelope. Meu advogado acredita que podemos obter 7 dígitos sem esforço. Royce fitou os papéis como se estivessem em idioma estranho. Tenha um bom dia, doutor. Arlon retornou ao seu caminhão, abandonando Royce no estacionamento com papéis jurídicos capazes de arruinar sua carreira e finanças. Naquela tarde, Colette ligou pela primeira vez em 2 semanas.
O que diabos você aprontou? Entrou com o divórcio como eu queria. Adultério. Você enlouqueceu. E está negando. Silêncio na linha. Quero ver meus filhos, disse Aaron. Eles não querem te ver. Caleb acha que você está sofrendo algum colapso mental. O que Emma pensa? Outra hesitação. Emma pergunta por você todos os dias. Eu a busco sábado de manhã. Vamos pescar? Arlon, por favor. Não podemos resolver isso como adultos. Eu tentei. Você optou de outra forma. Ele desligou. No sábado de manhã, Harlan estacionou em frente à casa pontualmente às 9 horas. Emma saiu correndo antes que ele alcançasse a porta, envolvendo-o em um abraço que o emocionou profundamente. Senti sua falta, papai. Eu também, filhota. Dirigiram até um local de pesca no Lago Pontchartrain, um recanto sereno descoberto anos antes, onde a água era límpida e os peixes mordiam iscas baratas com facilidade. Emma permaneceu calada na primeira hora, concentrada em preparar a linha e lançar o anzol. Por fim, falou sem virar o rosto. Mamãe diz que você quer machucá-la. O que você acha? Acho que algo ocorreu e... Ninguém me conta. Ela recolheu a linha e lançou novamente. O Dr. Liddell tem passado muitas noites no seu quarto. Arlon sentiu os dedos apertarem a vara. Como você se sente com isso? Emma deu de ombros, como adolescentes fazem para disfarçar o desconforto. Ele é legal, suponho. Se esforça demais para parecer descolado. Sempre indagando sobre meus amigos e redes sociais e tal. Ele te incomoda. Não exatamente, mas conversa comigo como se eu fosse um estudo de caso, não uma pessoa. Tudo gira em torno de mecanismos saudáveis de enfrentamento e processamento de dinâmicas familiares. Ela fez aspas no ar com a mão livre. É esquisito. Pescaram em silêncio amigável por mais uma hora até Emma fisgar um peixe-beijo de bom tamanho. Insistiu em uma foto para mandar à mãe, depois devolveu o animal ao lago. Papai, vocês vão voltar. Arlon temia essa indagação há semanas. Não, querida. Não estamos bem. A resposta saiu tão abrupta que pegou os dois de surpresa. Emma corou. Quer dizer, as coisas andam tensas em casa. Mamãe muda quando o Dr. Liddell está por perto. Como se estivesse atuando. De que modo? Mais alta, mais. Não sei, alegre e forçada. E fica perguntando a mim e a Caleb como nos sentimos sobre tudo, como se coletasse provas para algo. Arlon guardou o equipamento de pesca enquanto o sol se punha. No caminho de volta, Emma parecia absorta. Posso te perguntar uma coisa, papai? Claro. Você realmente tirou fotos da mamãe e do Dr. Liddell num hotel? Arlon quase desviou para a mureta. Onde ouviu isso? Caleb me contou. Ele disse que o Dr. Liddell ficou muito abalado e por isso mamãe pediu uma ordem de restrição contra você. Ela pediu o quê? Emma pareceu assustada. Você não sabia. É temporária, só para te manter longe do Dr. Liddell enquanto resolvem tudo no tribunal. Arlon parou num posto de gasolina e ligou para Kenny. Entraram com uma ordem de restrição emergencial ontem. O advogado confirmou. Alegam que você ameaçou o Dr. Liddell no estacionamento e os tem seguido. Eu só conversei com ele uma vez. Sem ameaças. Não importa. A ordem proíbe você de se aproximar a menos de 500 pés de qualquer um deles. Violação leva direto à prisão. Arlon olhou para Emma, que o observava ansiosa. Eles podem fazer isso legalmente. Já fizeram. Mas não se preocupe, é provisória e lutaremos na audiência da semana que vem. Enquanto isso, afaste-se dos dois. Ao deixar Emma em casa, Colette esperava na varanda com os braços cruzados. Você não pode continuar assim, disse ela enquanto Emma entrava. Assim como? Passando tempo com minha filha. Virando as crianças contra mim. Enchendo a cabeça delas com suas teorias paranoicas. Arlon examinou o rosto da esposa sob a luz da varanda. Ela parecia exausta, estressada de um jeito que roupas caras e maquiagem profissional não mascaravam. Emma me perguntou se íamos voltar, ele disse. Respondi que não. Algo passou pelo rosto de Colette. Alívio. Tristeza.
Royce acha que você pode estar em um episódio psicológico. O estresse da separação mais suas lesões no trabalho. Royce pensa em muitas coisas. Ele tenta ajudar nossa família a se recuperar. Não, disse Aaron em voz baixa. Ele tenta me substituir. Colette se abraçou, parecendo de repente frágil. Talvez isso não fosse tão ruim. As palavras atingiram Arlanlan como um soco no peito, mas ele manteve a calma. Para você, talvez. Mas Emma e Caleb merecem mais. Mais do que o quê? Mais do que um padrasto que os vê como problemas a gerenciar, não como filhos a amar. Arlon voltou ao caminhão, deixando Colette sozinha na varanda da casa que compraram juntos há 20 anos. A audiência da ordem de restrição estava marcada para a quinta-feira seguinte. Aaron passou a semana se preparando com Kenneth, reunindo provas para rebater as acusações de Colette. A boa notícia, explicou Hyde, é que não há evidências concretas de ameaças ou perseguição. A ruim é que juízes priorizam a precaução em casos domésticos. O que eu faço? Apareça, conte a verdade e me deixe cuidar dos argumentos jurídicos. E Aaron, vista um terno. Arlon possuía apenas um terno, comprado para o casamento há 23 anos e usado talvez uma dúzia de vezes desde então. Ainda servia razoavelmente. O fórum estava lotado de advogados, requerentes e familiares lidando com o complexo engrenagem da dissolução legal. Arlon sentou-se no fundo da sala enquanto outros casos avançavam com eficiência robótica. Quando o dele foi anunciado, Colette entrou com o Dr. Liddell e um advogado desconhecido. Ela evitou olhares. A juíza era uma mulher de uns 50 anos, com ar cansado de quem ouvirá versões dessa história inúmeras vezes. Senhora Creed, você pediu uma ordem de restrição emergencial contra seu marido. Qual o fundamento? O advogado de Colette, um homem bem vestido de cabelos grisalhos, ergueu-se para falar. Meritíssima, o Sr. Creed exibiu um padrão de conduta intimidadora contra o provedor de saúde mental de minha cliente, o Dr. Liddell. Ele o confrontou num estacionamento, fez ameaças veladas e vigiou suas atividades privadas. Sr. Creed, como responde? Kenneth se levantou devagar. Meritíssima, meu cliente teve uma conversa curta com o Dr. Liddell num estacionamento público. Nenhuma ameaça ou intimidação ocorreu. Quanto à vigilância, o Sr. Creed documentou evidências para seu processo de divórcio, o que é legal. Dr. Liddell, a juíza se dirigiu diretamente a Royce. Sente-se ameaçado pelo Sr. Creed. Royce parecia inquieto, mexendo na gravata. Sim, meritíssima. O comportamento do Sr. Creed tem sido instável e alarmante. Como profissional de saúde mental, sou treinado para identificar indícios de violência potencial. Quais ameaças específicas ele fez? Bem, não ameaças diretas propriamente, mas o tom, a linguagem corporal. Senti medo real pela minha segurança. Kenneth esboçou um sorriso. Meritíssima, gostaria de apresentar provas sobre o relacionamento do Dr. Liddell com a esposa de meu cliente. Objeção, interrompeu o advogado de Colette. Irrelevante para a ordem de restrição. Rejeitada. Permitirei. Leite retirou uma pasta repleta de papéis. O Dr. Liddell atende a Sra. Creed em terapia desde outubro do ano passado. Contudo, o vínculo parece ter ultrapassado limites profissionais. Ele distribuiu cópias à juíza e à parte contrária. Comprovantes de hotel, gastos em restaurantes e depoimentos de testemunhas que indicam um relacionamento íntimo entre o Dr. Liddell e a Sra. Creed enquanto ela era sua paciente. A sala ficou em absoluto silêncio. Royce empalidecera e Colette olhava para as mãos. Dr. Liddell, disse a juíza, isso é verdade. O relacionamento terapêutico terminou antes de qualquer envolvimento pessoal começar. Quando terminou? Royce buscou auxílio no advogado de Colette, mas só recebeu um sinal negativo de cabeça. Preciso verificar meus registros. Meritíssima, prosseguiu Reite. De acordo com a legislação da Louisiana, qualquer contato íntimo entre um terapeuta e um parente de seu paciente configura crime e pode resultar em responsabilização civil. As alegações do Dr. Liddell sobre se sentir intimidado pelo Sr. Creed são vazias, especialmente porque foi ele quem infringiu as normas éticas profissionais e a lei estadual. O juiz demonstrava agora uma irritação evidente. Sra. Creed, você tinha ciência de que seu envolvimento com o Dr. Liddell poderia ser considerado ilegal. A voz de Colette mal se ouvia. Não, meritíssimo. Dr. Liddell,
recomendo veementemente que busque orientação jurídica sobre sua possível exposição a acusações criminais. Quanto à ordem de restrição, julgo faltarem provas suficientes de conduta ameaçadora por parte do Sr. Creed. O pedido é rejeitado. Ela bateu o martelo. Próximo caso. Do lado de fora do tribunal, Arlon alcançou Colette no estacionamento. Colette. Ela se virou, e ele ficou chocado ao notar lágrimas escorrendo por seu rosto. Você sabia? Indagou ele. Da lei? Ela negou com a cabeça. Royce garantiu que era tudo certo, pois ele não atuava mais como meu terapeuta oficial. Quando isso começou? O relacionamento. Em novembro. A voz dela soava vazia. Logo após eu obter a decisão preliminar no caso Kellerman. Eu estava exausta, laborando 18 horas por dia. E Royce era o único que parecia compreender a intensidade da pressão. Você pode acabar na prisão, Colette. Cúmplice de um delito grave. Eu sei. Ela secou os olhos com o dorso da mão. Royce afirma que seu advogado resolverá tudo, mas... Mas você não confia mais nele. Ela o fitou então. De verdade o encarou. E por um instante, ela era a mulher com quem ele se casara, não há estranha que o expulsara de casa. Eu baguncei tudo de forma irremediável. Arlon desejava consolá-la, ansiava dizer que podiam consertar aquilo em conjunto, mas os eventos haviam se acumulado demais. Palavras excessivas não podiam ser retiradas. E as crianças? Elas me detestam. Emma mal me dirige a palavra. E Caleb? Caleb me vê como antagonista na narrativa de sua própria existência. Emma não a odeia. Ela está perplexa e ferida, mas não a odeia. E Caleb? Opinou Arlon. Caleb tem 15 anos. Ele vai entender com o tempo. Eles permaneceram no estacionamento por mais 1 minuto. Dois indivíduos que outrora juraram amor eterno, agora divididos por um abismo de traição e emaranhados em questões jurídicas. Eu preciso partir, disse Colette por fim. Colette, aquele acordo pré-nupcial que sua mãe a fez assinar. Ela se voltou. Eu falei sério. Você devia relê-lo. Naquela noite, Arlon estava em seu trailer, examinando jurisprudência, quando o telefone tocou. Número de Emma. Pai, pode vir me buscar. O que houve? Mamãe e o Dr. Liddell estão brigando feio. Ela grita com ele sobre as mentiras, e ele rebate acusando-a de ingratidão. A voz de Emma tremia. Caleb se trancou no quarto, e eu não aguento mais ficar aqui. Arlon já pegava as chaves. Onde você está? No meu quarto, mas eles estão logo ali no corredor. Dá para sair sem que percebam. Acho que sim. Estão absortos em se destruírem mutuamente. Encontre-me na esquina da Maple com a Verde. Chego em 10 minutos. Arlon dirigiu pelas ruas serenas de Matiri, refletindo sobre a filha se escondendo no quarto enquanto dois adultos desmantelavam os resquícios de sua família. Ao chegar à esquina, Emma já o esperava sob o poste de luz, com uma mochila nas costas e parecendo mais jovem que seus 17 anos. Tudo bem? Perguntou ele enquanto ela subia na picape. Já estive melhor. Ela afivelou o cinto e recostou-se no apoio de cabeça. O Dr. Liddell repetia que era culpa sua, que você manipulou o sistema judiciário para difamá-lo. O que sua mãe respondeu a isso? Ela disse que ele era um homem adulto e devia saber que não se deita com uma mulher casada que foi sua paciente. Arlon fez uma careta. Você não devia ter escutado isso. Pai, tenho 17 anos. Entendi o que rolava há semanas. Emma contemplou as casas passando pela janela. Eu só não queria crer que mamãe seria tão imprudente. Eles rumaram para o trailer de Arlon, onde Emma logo ocupou o cantinho da mesa de jantar como área de estudos. Ela parecia intrigada com o aproveitamento inteligente do espaço, como cada item tinha sua função precisa. É como uma casinha minúscula, comentou ela, abrindo as portas dos armários para verificar o armazenamento embutido nas paredes. Mais um trailer de acampamento de obra, mas funciona. Emma se instalou confortavelmente, recarregando o celular e espalhando livros sobre a mesa. Por volta das 22 horas, o telefone de Arlon começou a vibrar com ligações de Colette. Você devia atender, sugeriu Emma. Ela deve estar ansiosa. Você se preocupa com ela. Emma ponderou. Não muito. Ela tem o Dr. Liddell para cuidar dela.
Arlon atendeu. Onde ela está? A voz de Colette era tensa de pânico contido. Está segura comigo. Traga-a de volta agora. Ela não quer voltar. Ela me pediu para buscá-la. Uma pausa. Royce crê que você tenta virar as crianças contra mim. Royce imagina muitas coisas falsas. Eu preciso vê-la. Preciso esclarecer. E esclarecer o quê? Que você mentiu para todos nós por meses, que seu amante pode ir para a cadeia e arrastá-la junto. Silêncio na linha. Emma pode ficar aqui esta noite, prosseguiu Arlon. Amanhã você conversa com ela quando descobrir como ser mãe dela em vez de sócia do Dr. Liddell. Ele desligou. Emma ergueu o olhar dos deveres. Isso foi duro. Sua mãe fez suas escolhas. Agora convive com elas. Na manhã seguinte, Arlon levou Emma à escola e seguiu para o escritório de Ken Eurai. O advogado idoso sorria ao vê-lo entrar. O advogado da sua esposa me ligou hoje cedo. Rate disse que eles desejam discutir termos. Discutir o quê? Tudo. Guarda, divisão de bens, as acusações criminais contra o Dr. Liddell. Rate recostou-se na cadeira. Aparentemente, a audiência de ontem lhes mostrou quão vulneráveis estão. O que propõem? Guarda compartilhada, divisão 50-50 dos bens matrimoniais, e eles sugerem clemência para o Dr. Liddell se você renunciar a indenizações civis. Arlon refletiu. O que isso implica na prática? Significa que você recebe metade de tudo acumulado no casamento, a casa, a aposentadoria, as economias, mas não o acordo dela, resguardado pelo pré-nupcial. E meu dinheiro? O sorriso de Rate se ampliou. Aí reside o ponto fascinante. Pesquisei seus rendimentos nos últimos 20 anos. Sabia que técnicos especializados em andaimes são enquadrados como contratados independentes pela lei trabalhista da Louisiana. Assim, seus ganhos em trabalhos industriais emergenciais contam como renda de prática profissional autônoma. Pelo pré-nupcial, esse capital é patrimônio separado. Arlon sentiu uma peça se encaixar. Quanto estamos falando? Com base em declarações de imposto e extratos bancários. Cerca de $800 mil em contas diversas, mais sua picape, ferramentas e equipamentos. Rate empurrou uma calculadora pela mesa. Sua esposa imagina que pegará metade das economias modestas de um operário da construção. Ela ignora que tem direito a absolutamente nada. E a casa? A casa é mais intricada. Ela arcou com a entrada, mas você quitou o financiamento por 20 anos. Creio que podemos argumentar por uma fatia substancial de equidade. Arlon fixou os olhos nos algarismos da calculadora. Quase 1 milhão em bens que o próprio pré-nupcial de Colette blindava da partilha. E a guarda? Com os problemas legais do Dr. Liddell e o envolvimento da sua esposa em atos possivelmente delituosos, acho que superamos o 50-50. Naquela tarde, Arlon buscou Emma na escola e descobriu Caleb junto à picape. Pai, podemos conversar. Era a primeira vez que o filho tomava a iniciativa desde a noite em que Arlon saíra de casa. Caleb parecia mais maduro de algum modo, como se o último mês o obrigasse a amadurecer além do desejado. Entre. Eles foram até um parque à beira do lago, o mesmo local onde Arlon levava os filhos quando pequenos. Caleb sentou-se à mesa de piquenique enquanto Emma alimentava os patos na margem da água. O Dr. Liddell afirma que você busca arruinar a carreira de mamãe, disse Caleb sem rodeios. É isso que você sente? Não sei mais o que pensar. Caleb arranhava a tinta descascada da mesa. Ele me mostrou os documentos jurídicos, aqueles que indicam que ele pode ser preso. Como você se sente quanto a isso? Perplexo. Quer dizer, ele sempre foi gentil comigo, ouve minhas angústias, me orienta sobre namoros, estudos e tal. Caleb ergueu o olhar. Mas aí soube que ele se deitava com mamãe enquanto você trabalhava fora da cidade, e isso parece errado. Sim, terrivelmente errado. A voz de Caleb falhou um pouco. E mamãe tentou justificar como uma história de amor linda, como se encontraram em meio a uma fase árdua. Mas tudo soa repugnante. Arlon sentou-se ao lado do filho na mesa de piquenique. Sua mãe cometeu erros graves. Isso não a torna uma pessoa ruim, não é? A indagação pairou entre eles. Arlon recordou 22 anos de união, a mulher que respaldara suas trocas de carreira e festejara vitórias, que velara a noite toda com as crianças doentes e marcará cada aniversário e data especial.
As pessoas são complexas, concluiu ele. Sua mãe se deixou envolver por algo que parecia bom no instante, e esqueceu o essencial. Você quer dizer nós? Vocês e Emma são o que mais importa em nossas vidas. E isso não se alterou. Caleb assentiu devagar. O Dr. Liddell insiste em saber como me sinto sobre tudo. Como se eu fosse um experimento. Como isso o afeta? Como se eu fosse um caso de estudo em vez de uma pessoa real. Caleb chutou o cascalho sob a mesa. Ele quer que eu diga que estou furioso com você por desfazer a família. Mas não estou zangado com você, pai. Estou irritado com ele por estragar tudo. Emma voltou do lago e subiu à mesa de piquenique com eles. Estamos fazendo uma reunião familiar sem mamãe? Perguntou ela. Estamos conversando, respondeu Arlon. Sua mãe e eu vamos nos divorciar. Isso é definitivo. Vocês dois precisam compreender que nós os amamos mais do que qualquer outra coisa neste mundo. Mais até do que o Dr. Liddell, indagou Caleb. Emma deu uma risada irônica. Sobretudo mais do que o Dr. Liddell. O que virá a seguir? Questionou Caleb. Agora, descobriremos como formar uma família de maneira alternativa. Aaron afirmou, e não será igual, mas pode não ser pior. Naquela noite, Arlon recebeu uma mensagem de Colette, inquirindo se as crianças poderiam voltar para o jantar. Ele as levou de carro até a residência, observando-as caminhar em direção à entrada principal com evidente hesitação. Colette esperava na varanda, e pela primeira vez em meses, parecia ela mesma. Sem maquiagem profissional, sem roupas de grife, apenas sua esposa em calça jeans e camiseta, aparentando cansaço e fragilidade. Obrigada, disse ela enquanto Arlon acompanhava as crianças até a porta. Por quê? Por não tê-los virado contra mim. Sei que poderia ter feito isso. Arlon examinou o rosto dela. Ele ainda mora aqui. Não. Royce retornou ao seu apartamento ontem. Ela baixou o olhar para as mãos. Acho que começo a enxergá-lo de verdade agora. E o que enxerga? Alguém que me dizia o que eu desejava escutar, em vez do que eu precisava ouvir. A voz de Colette era baixa. Alguém mais focado em vencer do que no bem-estar da minha família. Arlon desejava oferecer palavras de consolo, porém elas não surgiam. O estrago fora excessivo. Cuide deles, disse ele em vez disso. Vou cuidar. As negociações do divórcio duraram 3 semanas. Arlon permitiu que Kenneth gerenciasse a maior parte dos pormenores, enquanto se dedicava intensamente ao emprego, aceitando cada trabalho de emergência bem remunerado disponível. O acordo final correspondeu exatamente ao que Rachel havia previsto. Colette reteve a casa e o valor da indenização. Arlon manteve suas economias, suas ferramentas e suas contas profissionais. Compartilhariam a guarda dos filhos, mas com Harlan como guardião principal devido à situação de vida comprometida de Colette. Dr. Liddell declarou-se culpado por conduta profissional imprópria e perdeu sua licença. Evitou acusações criminais ao firmar um acordo de confissão que incluía terapia obrigatória e serviço comunitário. O Conselho Médico proibiu de exercer psicologia na Louisiana por 10 anos. Colette renunciou ao seu escritório de advocacia um dia antes de os sócios a demitirem. O escândalo a tornará indesejável para clientes farmacêuticos, e sua reputação profissional fora arruinada. Numa manhã de quarta-feira em março, Arlon assinou os papéis finais do divórcio no escritório de Kenneth. 22 anos de casamento condensados a uma pilha de documentos jurídicos e a partilha de bens. Como se sente? Perguntou Rachel. Vazio, respondeu Arlon com sinceridade. Mais livre. Naquela tarde, ele dirigiu até sua antiga casa para recolher o restante de seus pertences. Colette o recebeu à porta, parecendo de alguma forma menor na habitação que agora soava ampla. Demais para ela sozinha. As crianças desejam morar com você em tempo integral, disse ela sem rodeios. E o que você deseja? Desejo não ter destruído tudo o que importava para mim. Sua voz soava monótona, abatida. Mas como isso não é possível, quero que elas sejam felizes. Elas ainda a amam, Colette, não é? Por que Emma não atende minhas ligações? E Caleb me encara como se eu fosse um desconhecido. Arlon carregou suas ferramentas remanescentes na caçamba da picape enquanto Colette observava da soleira. Ao concluir, ele retornou até onde ela se encontrava. Dê tempo a elas, disse ele. E dê honestidade. Nada de manipulações. Nada de controlar suas emoções.
Apenas seja a mãe delas. Não sei mais como fazer isso. Descubra. Ele partiu da casa pela última vez, vendo-a sumir no espelho retrovisor. Naquela noite, Emma e Caleb o auxiliaram a instalar um trailer maior na propriedade de Dani, um modelo duplo com 3 quartos e uma cozinha de verdade. Não é grande coisa, comentou Aaron, olhando ao redor da sala de estar modesta. É autêntico, rebateu Emma. E isso basta. 6 meses depois, Arlon trabalhava num serviço de parada em Texas quando recebeu uma ligação de Colette. Estou me mudando, anunciou ela. Para onde? A Atlanta. Há um escritório pequeno lá especializado em direito ambiental. Estão dispostos a me oferecer uma nova oportunidade. Aaron sentou-se na borda da caçamba de sua picape, contemplando sua equipe fixando andaimes em torno de uma torre de processamento imensa. E as crianças? Elas estão estabilizadas com você. Felizes. Por fim. Sua voz mantinha firmeza, mas carregava a tristeza. Visitarei quando puder, mas creio que um pouco de distância beneficiará a todos. Colette, não peço perdão, Aaron. Apenas me despeço. A linha silenciou por um instante. Pelo que vale, disse ela ao cabo. Você tinha razão quanto ao acordo pré-nupcial. Deveria tê-lo lido com mais atenção. O dinheiro não importa. Não, mas o princípio importa. Ele ouviu-a inspirar profundamente. Passei tantos anos achando que era mais inteligente que todos. Descobri que era apenas mais arrogante. Após desligar, Arlon permaneceu na caçamba por mais 20 minutos, admirando o pôr do sol sobre o panorama industrial. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Emma. Noite de cinema quando você voltar. Ele digitou em resposta. Não perderia por nada. 3 semanas depois, Aaron regressou de Texas e descobriu que Colette havia deixado a Louisiana sem se despedir das crianças. Emma achou a carta sobre sua cama. Uma nota concisa explicando que, por vezes, o melhor gesto de um pai é recuar e permitir que os filhos se recuperem. Ela partiu de vez, disse Emma, segurando o papel com mãos trêmulas. Você está bem? Acho que sim. Dói, mas também parece que podemos respirar de novo. Caleb absorveu a notícia com mais dificuldade, isolando-se em seu quarto por 2 dias antes de reaparecer com olhos avermelhados e uma maturidade que partiu o coração de Arlana. Continuo pensando que deveria me sentir pior, confessou Caleb. Mas na maior parte, sinto alívio. E isso é normal. Porque uma parte de mim se alegra com a partida dela, e isso me faz parecer uma pessoa horrível. Você não é horrível. É uma criança pega no meio de uma confusão causada por adultos. Arlon abraçou seu filho. Está tudo bem sentir alívio. Está tudo bem sentir raiva. Está tudo bem sentir o que quer que sinta. Naquele outono, Emma iniciou o último ano do ensino médio com intenções de cursar engenharia ambiental na LSU. Caleb ingressou no time de debates e revelou um dom para raciocínio lógico que encheu Harlan de orgulho e uma pitada de apreensão. Aaron adquiriu uma casa num distrito escolar bom, utilizando recursos de suas contas protegidas. Nada luxuoso, apenas uma casa térrea de 3 quartos com um amplo jardim e uma garagem onde poderia consertar suas picapes. Numa manhã de sábado em outubro, ele trocava pastilhas de freio quando Danny Tran se aproximou com uma cerveja e um sorriso. Ouviu falar do Dr. Liddell. O que houve com ele? Trabalha numa concessionária de carros em Slidell, vendendo Hondas usados. Danny deu um gole na cerveja. Meu primo comprou um Civic dele na semana passada. Disse que o sujeito parecia infeliz. Aaron limpou a graxa das mãos com um pano de oficina. Bem feito. Você se arrepende de tudo isso. Aaron refletiu sobre o assunto. O divórcio lhe custará o matrimônio, mas salvará sua família. A disputa judicial arruinara a carreira de Colette, mas resguardara seus filhos de um homem que os via como empecilhos a controlar, não como indivíduos a amar. Não, concluiu ele por fim. Não me arrependo. Emma gritou de dentro da casa. Pai, alguém veio vê-lo. Aaron dirigiu-se à porta da frente, curioso sobre quem visitaria numa manhã de sábado. Na varanda, postava-se Velma Pierce, a assistente jurídica que o auxiliará a coletar provas durante o processo de divórcio. Velma, tudo em ordem. Ela sorriu, erguendo uma garrafa de vinho. Estava pela vizinhança e quis saber como você se adapta ao novo lar. Arlon observou o vinho, depois o rosto de Velma,
e percebeu que não se tratava de uma visita profissional. Gostaria de entrar. Adoraria. Enquanto caminhavam juntos para dentro da casa, Arlon experimentou algo ausente há meses. A chance de que a fase mais gratificante de sua vida ainda pudesse estar por vir. Mais tarde naquela noite, após Velma partir e as crianças dormirem, Arlon sentou-se na varanda dos fundos com uma cerveja, meditando sobre o trajeto tortuoso que o trouxera até ali. Perderá a esposa, mas conservar os filhos. Perderá o casamento, mas recuperar o respeito próprio. Acima de tudo, aprenderá que, às vezes, o ato mais amoroso é rejeitar maus tratos. Seu telefone vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Ao abri-la, viu uma foto de um apartamento pequeno em Atlanta e uma nota. Recomeçando. Obrigada por me mostrar o que é força autêntica. C. Arlon apagou a mensagem e esvaziou a cerveja. 3 meses depois, numa manhã gélida de janeiro, Arlon tomava café na cozinha quando Caleb lhe trouxe o jornal. Veja isso, disse Caleb, indicando uma matéria breve na seção de negócios. A manchete dizia: ex-advogada farmacêutica inicia organização sem fins lucrativos ambiental em Atlanta. A reportagem narrava como Colette Renner empregava sua expertise jurídica para auxiliar comunidades de baixa renda na luta contra a poluição de instalações industriais. O salário era quase nulo, mas ela foi citada dizendo que parecia o trabalho mais significativo de sua vida. Ela parece mudada, comentou Emma, lendo por cima do ombro de Arlon. Na foto que ilustrava, Colette posicionava-se diante de um centro comunitário vestida com roupas de trabalho e sem maquiagem. Parecia exausta, mas autenticamente contente pela primeira vez em anos. Ela parece ela mesma outra vez, observou Arlon. Vai ligar para ela? Perguntou Caleb. Não, mas fico contente que ela tenha achado seu caminho. Naquela tarde, Arlon dirigiu-se ao cemitério onde seu pai repousava e sentou-se ao lado da lápide por uma hora, relatando ao velho sobre seus netos e as decisões que moldaram sua família. Acho que fiz o certo, disse ele à pedra de granito. Não perfeito, mas certo. O vento agitou as folhas dos carvalhos acima, e por um instante, Arlon sentiu a companhia de todos que o amaram e creram nele quando ele próprio duvidava de si. Ele voltou para casa e encontrou o carro de Velma na entrada, com o aroma de algo apetitoso emanando da cozinha. Enquanto Velma remexia o conteúdo de uma panela no fogão, Emma e Caleb organizavam a mesa de jantar, com os três se divertindo juntos por causa de uma piada que todos conheciam. Com um sorriso iluminando o rosto, ela o avistou do outro lado da cozinha e comentou: olha só quem apareceu. Já começavam a imaginar que ele tivesse se perdido pelo caminho. Pendurando as chaves no suporte ao lado da entrada, Arlon rebateu: estou precisamente onde devo estar. 6 meses adiante, numa noite amena de primavera, Arlon pediu Velma em casamento no quintal da residência deles, com Emma e Caleb observando pela janela da cozinha e vibrando alto quando ela aceitou. Enquanto isso, o Dr. Royce Liddell ralhava no seu terceiro emprego em 2 anos, comercializando apólices de seguro num escritório modesto de um shopping em Kenor. Seus companheiros de trabalho o chamavam de Royfeld, um sujeito reservado que se isolava e evitava qualquer menção ao seu histórico. Tentará reerguer sua carreira sob outro nome, mas as informações circularam rapidamente nos ambientes profissionais. A sanção disciplinar o perseguira por todos os lados, e suas manobras para reconquistar o campo da psicologia só agravaram a situação. No dia do aniversário do divórcio de Arlon, Royce se encontrava solitário em seu apartamento vazio, navegando por imagens nas redes sociais do ex-marido de sua antiga parceira, que festejava o noivado com outra. A família parecia contente de um jeito que Royce jamais captara e que nunca alcançaria. Fechou o computador e serviu-se de mais uma dose, questionando como tudo desandara tão depressa. A resposta, caso ele tivesse coragem de admiti-la, era direta. Subestimaram um homem discreto que discernia a distinção entre vingança e equidade, entre astúcia e autêntica resiliência. Arlon Creed nunca buscará arruinar ninguém. Limitara-se a não se deixar arruinar. E, no final das contas, isso alterara tudo. Com a chegada do verão, Emma se formou como oradora principal da turma do ensino médio, rumo a um curso de engenharia ambiental graças a uma bolsa integral. Caleb assumiu a presidência do Grêmio Estudantil, empregando sua habilidade em debates para promover suporte à saúde mental nas escolas. Velma se instalou de vez na casa, levando consigo o filho adolescente, que logo se entrosou com Caleb graças ao gosto comum por política e retidão. Arlon prosseguiu nos serviços de paradas industriais, mas agora retornava a um lar repleto de alegrias e de indivíduos que o apreciavam pelo que ele era, não pelo que desejavam moldá-lo.
No dia do casamento em agosto, Arlon aguardava no altar, contemplando Velma percorrer o corredor, cercado por parentes e amigos que os apoiaram no ano mais desafiador de suas existências. Emma e Caleb atuaram como padrinhos, derramando lágrimas de contentamento ao verem o pai desposar uma mulher que os acolhia como filhos verdadeiros desde o início. A celebração foi despretensiosa, sincera e ideal. Mais adiante, na festa, Danny ergueu a taça em homenagem a Arlon e Velma, demonstrando que, por vezes, a maior retaliação reside em uma vida plena. Todos riram e bateram palmas, mas Arlon compreendia que não se tratava de retaliação de fato. Envolvia optar por afeto em vez de artifícios, por honestidade contra mentiras fáceis, e pelo esforço de erguer algo sólido em lugar de meramente defender o ilusório. Ao dançar com a esposa recém-adquirida, enquanto os filhos sorriam à margem, Arlon experimentava uma felicidade verdadeira pela primeira vez em anos. O eco da risada de Velma soava mais doce que qualquer triunfo.